Olá, gente! Hoje eu vim aqui trazer para vocês as minhas teorias a respeito do episódio 7 de The Amazing Digital Circus, o episódio da praia, que saiu na sexta passada. Mas antes, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você for novo e ative o sininho para não perder nada. Bom, obviamente o vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda, assiste lá que tá muito bom e depois volta, ok? Vamos pro vídeo então. Antes de falar das teorias, farei um breve resumo do episódio para quem não lembra. Tudo começa quando o manequim que observava o pessoal desde o início aparece dizendo que é um ex-funcionário da CIA e um dos desenvolvedores do circo digital e afirma que, por estar lá há muito tempo sem o Caim saber, conseguiu achar a saída, e elabora um plano para isso. Ele conta para os personagens que a CIA os mantém presos em cápsulas de suspensão para coletar informações da mente deles para, acredito eu, melhorar a inteligência artificial do jogo, assim como ocorre na vida real, com o sistema CAPTCHA testando se somos humanos por meio daquele negócio de apertar onde tem bicicleta, e, por isso, eles estão presos lá dentro do circo, e se apresenta como Abel. Eles executam o plano passo por passo, mas o Abel o tempo todo frisa que o Kinger, que também era um dos desenvolvedores, não pode saber de nada. No momento em que eles estão prestes a sair, eles precisam fazer uma escolha: um botão vermelho, que os manteria presos lá, e um azul, que desligaria o jogo e os libertaria. A Pony então fica em dúvida, o que é bem estranho, visto que ela é obcecada pela saída desde o início, e, enquanto ela e os demais personagens discutem sobre o que irão fazer, o Jax tem um ataque de pânico com flashbacks da sua vida real e acaba apertando o botão vermelho. Então o Caim aparece dizendo que era tudo só uma aventura planejada meticulosamente há muito tempo, e então, temos o maior plot twist da série. Diferente do que o Caim falava desde o primeiro episódio, ele pode sim controlar a mente dos jogadores, e inclusive provocar, propositalmente ou não, falarei sobre isso mais à frente, as abstrações. E assim o episódio acaba. Esse episódio, como a própria Guziworks já havia previsto, dividiu o fandom em dois grupos, um que acha que o plano era real até um determinado ponto, e outro que acha que era só uma aventura mesmo. Dito isso, vamos para as minhas teorias. Para começar, vou falar de que lado eu estou desse debate, se foi tudo só uma aventura ou tinha algo real. Eu acho que era real sim, só que a marcação que eu faço para quando deixou de ser real é diferente da maioria do pessoal que também acha isso. Vou explicar. A parte do fandom que acha que era real põe o marco, ou seja, o ponto em que o Caim descobriu e começou a modificar as coisas para parecer uma aventura, no momento em que eles estavam prestes a apertar o botão. Eu não. Eu acho que isso ocorreu lá no início do episódio, quando o Jax foi jantar com o Caim e ficou tentando distrair ele para pegar a chave do escritório dele. No meio da conversa, ele fala que ele e as meninas estão fazendo uma coisa que pode ou não surpreender um certo mestre de pista. Vou deixar a cena aqui para vocês verem. O nosso jantar foi muito legal, mas eu já posso voltar pro circo agora? As garotas e eu íamos fazer uma coisa que pode ou não surpreender um certo mestre de pista por quem a gente quer demonstrar toda a nossa gratidão. Nesse momento, na minha interpretação, o Caim provavelmente ficou mais atento, querendo saber o que eles estavam fazendo, e, como ele tem olhos em toda parte lá no circo, ele acabou descobrindo e modificando as coisas para parecer uma aventura, trocando o Abel por um NPC, por exemplo, e mudando a programação do sistema para caso eles apertassem o botão vermelho, e deixou rolar para ver se o pessoal chegaria tão longe, o que acabou acontecendo. Porém, por algum motivo, provavelmente um defeito, o Caim já tá defeituoso há um bom tempo, só lembrar das panes que ele dá de vez em quando e do comportamento estranho, ele esquece de mudar a programação do botão azul, então o botão azul realmente ia libertar os personagens. Quando eles estão prestes a apertar o botão, o Caim manipula a mente do Jax, induzindo aquelas memórias naquele momento, lembrando a ele o porquê ele não pode sair de lá. Já já eu chego nesse ponto, e ele então acaba apertando o botão vermelho, o que impede o pessoal de sair e, consequentemente, impede o Caim de ser desligado também, já que ele é parte do jogo.
Prova dessa hipótese é que o plano é muito bem estruturado para ter sido uma mera aventura, além de que o Abel realmente ficou muito tempo espionando os personagens. A gente via ele em diversos momentos, sendo o principal deles no fim do episódio 5, onde ele aparece nitidamente, a câmera foca nele. Se era só uma aventura, o Abel podia ter mentido e todo mundo acreditaria, não precisava realmente ficar espionando eles. Também tem o fato de que o Caim claramente não deixou que eles apertassem o botão azul, que seria o que teoricamente libertaria eles. A bolha depois fala que esse botão os levaria para a Cidade dos Camarões. Por que o Caim não deixou eles irem para a Cidade dos Camarões ou para qualquer outro lugar que a bolha decidisse, já que ele deixou isso na mão dela? Mas não, ele fez questão de induzir aquelas memórias no Jax e de fazer ele apertar o botão vermelho, e eu não duvido nada que tenha sido ele também que fez a Pony não querer apertar o botão na hora H, já que ela sempre, desde o primeiro episódio, quer sair do circo, isso é a coisa que ela mais quer, e, na hora que ela teve a oportunidade, ela hesitou sem explicação, provavelmente foi o Caim que fez isso. Agora, eu vou explicar o que eu acho sobre a relação do Kinger com isso tudo, o porquê de o Abel não querer que ele participe, porque esse aspecto é muito enfatizado por quem acha que foi só uma aventura, e eu entendo o ponto deles, mas eu, particularmente, acho outra coisa e é isso que vou falar agora. O Kinger, como vocês sabem, é um dos desenvolvedores do circo digital. Essa teoria é bem antiga já, e, como tal, sabe de bastante coisa. O Abel claramente não quer que ele fique sabendo do plano de saída, e só aceita que ele participe depois de muita insistência da Pony e da Agatha. Ele dá a entender que o Kinger tem um passado sombrio e, por isso, não merece sair do circo. Como eu mencionei no final do tópico anterior, as pessoas que acham que foi só uma aventura argumentam que o Abel age assim porque o Kinger, como um dos desenvolvedores, sabe que não tem como sair e acabaria comprometendo a aventura. Porém, minha hipótese é outra. Não sei se vocês sabem, mas The Amazing Digital Circus foi inspirado em um livro intitulado I Have No Mouth and I Must Scream, que, basicamente, conta a história de quando, no período da Guerra Fria, os EUA, a União Soviética e a China se uniram para criar um supercomputador, o qual recebeu o nome de AM, com o objetivo de evitar uma guerra nuclear, mas ele se rebelou, destruir o planeta e, com ódio dos seres humanos, escolheu 5 deles para sofrerem nas mãos dele por mais de 100 anos. Entre esse sobrevivente, estava o Nindoki, um idoso que ajudava o AM a manter os outros vivos por esse tempo todo. Ele provavelmente foi a inspiração pro Kinger. Mas, por que eu tô contando isso tudo? Simples, o Kinger provavelmente era condescendente com os planos da CIA, talvez não ajudasse, ou talvez sim, mas também nunca se pôs veementemente contra, ao contrário do Abel, que pode ter sido o primeiro a ficar preso lá por não concordar com o que a CIA estava fazendo. O Kinger também sabe bastante sobre as abstrações, e esse vai ser o assunto do próximo tópico. O episódio 7 foi muito confuso, mas uma coisa que deu para saber com ele foi que o Caim, diferente do que ele alega desde o primeiro episódio, consegue sim mexer com a mente dos personagens. Ele diz que é temporário, pois, se mexer demais, pode acabar mal. E, nesse exato momento, o Kinger se lembra do Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ou seja, além de manipular a mente dos personagens, o Caim é o responsável pelas abstrações. Para começar, eu queria deixar claro uma coisa. O Caim tá mentindo de novo quando fala que as modificações são apenas temporárias. Digo isso porque o Jax, enquanto confronta o Caim sobre isso, afirma que o molho idiota do 4º episódio foi uma dessas ferramentas de manipulação. A Agatha, sem querer, espirrou esse molho nela e ficou meio bêbada, perdendo o filtro que ela tinha de nunca magoar as pessoas e começou a dizer coisas absurdas. Porém, a coisa mais absurda que ela disse, que, mesmo ela sendo minha favorita, eu não movo um dedo para defender ela nesse caso, não foi no episódio 4, mas no 5. Quando a Pony pergunta pro Jax se ele tem algum amigo, ela se mete na conversa e diz que ele não tem mais não. Vou deixar a cena aqui para vocês relembrarem.
Você tem algum amigo de verdade? Não tem mais, não. Ela nunca diria isso se estivesse em seu juízo perfeito, mas ela ainda estava sob efeito do molho idiota, ou seja, da manipulação do Caim. Com isso em mente, vou falar sobre as abstrações. As abstrações ocorrem quando um jogador fica fora de si e se torna um erro dentro do jogo, o que faz com que ele seja descartado. Antes, achava-se que elas ocorriam devido à obsessão pela saída ou algo do tipo, mas, com esse novo episódio, sabemos que elas são provocadas pelo Caim, propositalmente ou não. Uma teoria antiga afirma que as abstrações são benéficas para o jogo, pois, a cada uma, o sistema melhora, o que é provado pela fala do Caim, lá no episódio 2, logo após a abstração do Kaufman, de que a IA da nova aventura estava 57% mais imersiva, ou seja, teve uma melhora significativa. Essa teoria faz todo o sentido, mas esse não é o foco aqui. O que eu e outras pessoas estamos teorizando depois desse novo episódio é que a abstração é uma forma de silenciamento voltada exclusivamente para os desenvolvedores do jogo. Isso é provado porque, no plano do Abel, lá no canto inferior direito, dá para ver uma anotação que diz: funcionários antigos da CIA, não abstraídos, e, embaixo, tem 5 nomes, sendo 4 riscados e o do Kinger, ou seja, ele seria o próximo alvo. Entre os nomes riscados, há um que é legível, Kaufman, ou seja, o Kaufman também trabalhou na CIA e também foi um dos desenvolvedores do jogo. Isso explica porque, entre as pichações nas paredes do quarto dele, havia uma que se destacava, retratando ele sendo perseguido pelo Caim. Os outros 3 nomes, apesar de estarem ilegíveis, podem ser deduzidos, já que sabemos os nomes de 3 abstraídos que nunca apareceram: Ribbit, Scratch e Queen. Mas, por que o Kinger ainda não foi abstraído então? Talvez o problema não seja saber demais, e sim revelar aos outros. Provavelmente, o Caim se afeiçoou ao Kinger devido ao defeito que ele está apresentando e acabou manipulando a mente dele com aquele lance de escuro, para que ele nunca falasse o que sabe e assim não seja abstraído. Já quanto ao Abel, ele falou no episódio 7, então provavelmente foi abstraído quando Caim o substituiu por um NPC. Mas essas manipulações da mente não são capazes só de abstrair e influenciar o comportamento dos personagens, mas também induzir memórias da vida real, como ocorreu com o Jax, e é isso que eu falarei no próximo tópico. Como mencionado anteriormente, no momento em que o pessoal estava decidindo que botão apertar, o Caim induziu memórias da vida real do Jax, e essas memórias retratavam uma estrada escura do ponto de vista de alguém dentro de um carro, o que dá pistas sobre o passado dele. Essa parte é uma das que mais suscitou debates, até porque esse passado dos personagens nunca foi muito explorado. Primeiramente, estava bem claro desde o início do episódio que o Jax não quer voltar pro mundo real, ou pelo menos não tem muita coisa para sentir falta. Prova disso é que, quando Azubal pergunta para ele se ele tem alguém esperando ele lá fora, ele diz que sim, mas de forma bem forçada, o que indica que ele não tem ninguém ou, se tem, são pessoas com quem ele não se relaciona bem. Pra que a pressa? Tem alguém esperando você fora daqui? Você não? É claro. Depois, com os flashbacks, fica claro que ele se envolveu em algum tipo de acidente automobilístico, ou atropelou alguém, ou se acidentou. Isso explica porque, no episódio 2, quando eles estavam entrando no caminhão, ele chegou a sentar no banco do motorista, mas faz uma cara meio estranha, puxa a Gangle pro banco do motorista e força ela a dirigir. Eu, inicialmente, acreditava que ele tinha sofrido um acidente e botaram ele no circo para mantê-lo vivo, mas, após reassistir essa cena do episódio 2, realmente a teoria de que ele atropelou alguém faz mais sentido, até porque a Guzzy Works, há um tempo, falou que a pior coisa que ele tinha feito ainda não tinha aparecido, talvez tenha sido isso. Alguns dizem que ele atropelou e matou uma menina, por isso o quarto dele é daquele jeito, um quarto de menina, mas acho que isso não tem muita sustentação. Outra teoria que faz menos sentido ainda para mim, mas que tem gente que fala também, é que ele teria atropelado a Gangle. Para mim, o Jax realmente atropelou alguém, provavelmente por acidente,
E a Gangle realmente foi atropelada, assim como apareceu no episódio 4, mas um ter atropelado o outro implica que ambos chegaram no circo ao mesmo tempo, e isso, pelo menos na minha cabeça, inviabiliza o fato já confirmado de que o Jax escolheu o nome da Gangle, que, a título de curiosidade, significa desajeitada, em inglês. Quando alguém chega no circo, a reação esperada é a mesma que a Pony teve, ou seja, ficar totalmente desorientada. Como o Jax, nesse estado, poderia ter cabeça para fazer esse bullying com a Gangle? Não tem como, então provavelmente um não atropelou o outro, mas o Jax com certeza tem algum trauma da sua vida que o faz não querer voltar, e por isso foi tão fácil pro Caim fazer ele apertar o botão vermelho e deixar todo mundo preso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e lembrem-se, essas são as minhas interpretações, há outras que também são válidas. Comenta aí a sua. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.